Vamos começar com como foi sua jornada no Elsa até agora? Faz muito tempo que eu comecei a trabalhar no Elsa Salvestre. Eu estava me transferindo de Osasco para Sorocaba. E como eu ia morar aqui no bairro, eu procurei uma escola bem próxima. Não tinha vaga aqui no Elsa, então eu fui trabalhar no Altamir Gonçalves. Mas depois de 6 meses, surgiu uma vaga aqui. Então eu fiquei 6 meses no Altamir Gonçalves, mas como eu moro no bairro, eu preferi vir para cá. Eu não conhecia a escola, não tinha referência nenhuma. E quando eu cheguei, eu conheci o diretor, o seu Tarcísio. Achei a escola bem organizada, ele tinha um tratamento com os professores muito educado, ele sempre foi muito educado. E os alunos ele tratava assim, como o aluno deveria ser tratado. Ele cobrava e costumava também chamar bastante os familiares para participar. E foi há 26 anos atrás, quando eu estava grávida da minha primeira filha. Era uma escola pequena em relação ao que temos hoje, tinha metade dessas quantidades de salas, mas aos poucos, com o passar dos anos, os diretores que passaram por aqui, na maioria das vezes o seu Tarcísio, eles foram pedindo ampliação, reforma, até chegar no que temos hoje. A professora Aline disse que tinha uma sala de latão, parecia um container, alguma coisa assim? Então, nós tínhamos 2 salas aqui provisórias, mas elas ficaram por mais de 2 anos. Porque uma das salas servia de sala laboratório de informática. A escola tinha ganhado 20 computadores de um empresário chamado Luiz Marins. Ele é um empresário sorocabano e ele resolveu doar 20 computadores para essa escola, por intermédio de uma professora amiga dele chamada Elzide, que trabalhava aqui. E onde iriam colocar essa sala de informática? Não havia espaço. Então, a sala de lata era um container adaptado com janela, porta, piso, ventiladores, mas realmente esquentava muito no calor. E aí já aproveitaram e fizeram outra também, que servia de sala de arte, sala para ensaio, sala para debate, com lousa, inclusive. A gente podia dar aula lá também. Como foi o processo para a formação do Elsa? Eu não acompanhei, eu soube pelos colegas que ela foi fundada na década de 80, né? A pedido da comunidade que queria uma escola aqui para o bairro. O que eu soube mais tarde é que ela chegou a cogitar de fechar. A prefeitura chegou a cogitar fechar a escola Elsa, remanejar os alunos do ciclo 2 para as escolas próximas e deixar aqui no prédio prefeitura, escola de ciclo 1, só de prefeitura, né? Só com os alunos municipais. Mas aí os alunos se mobilizaram, fizeram uma ocupação, esses alunos do ciclo 2. Vocês conhecem essa história? Não. A prefeitura queria tomar 5 escolas de Sorocaba. Uma delas era esse prédio, para fazer escola municipal, creche, alguma coisa. Mas os alunos do ciclo 2 e do ensino médio chegaram a um acordo. Não queremos fechar a escola, então vamos ocupar a escola. Eles ficaram aqui quase um mês, dormindo aqui na escola, e alguns professores davam apoio para eles, davam suporte. Não incentivamos a ocupação, mas também não achamos certo fechar a escola, né? Fechar a escola Elsa, tomar o prédio para a prefeitura. E a escola continuou aberta. E como que foi a evolução dos alunos aqui na escola? Não havia ensino médio, eu já vi de tudo aqui. Quando eu comecei tinha ciclo 1 e ciclo 2. Abriu o ensino médio na década de 90 e mais tarde foi tentado um EJA. Sabe o que é EJA? Uma escola de adultos, para adultos que não tinham terminado a escolaridade. Porém, esse segmento não deu certo. Os alunos se matricularam,
eram pais, parentes de alunos, mas eles trabalhavam, então começaram a faltar e o EJA foi fechado, não ficou. Ano passado também perdemos o ensino médio, que com a vinda do PEI não se adaptou também. Nós sabemos que o ano passado o ensino médio começou a esvaziar muito. Então eles resolveram, quem resolveu? A diretoria de ensino, acredito, né? Resolveram fechar o ensino médio. Agora nós ficamos com o ciclo 1, que tem muitos alunos, as salas são lotadas, e até o 9º ano. Se transformou em PEI o ano passado, que eu achei que também foi um grande avanço, né? Não éramos escola regular. Ano passado, PEI de 7 horas e agora PEI de 9 horas. Então essa evolução, para mim, é muito importante. Como moradora do bairro, tive parentes, sobrinhas que estudaram aqui. Então eu só vejo a evolução acontecendo nessa escola. Já teve ocorridos de bullying aqui na escola? E se sim, como que ocorreu, né? Eu acho que em todas as escolas tem ocorrência de bullying. Seja escola estadual, municipal, particular, desde as mais caras, não é? O bullying é da cultura escolar, mas eu já vi sim acontecer apelidos, inclusive racistas, muitos apelidos, perseguição por aparência, né? Por serem pessoas diferentes na sexualidade também. Esse ano já vi acontecer e eles me procuram. Às vezes, como eu faço parte da pedagogia da presença, fico muito lá na quadra com eles, eu sou uma das pessoas que eles precisam procurar quando estão acontecendo casos de bullying. Então, sempre que eu atendo essa ocorrência, eu costumo acalmar a pessoa e chamar o agressor, não junto com o agredido, mas costumo conversar com os dois e esclarecer sobre a lei, né? E eu acho que está faltando, que já podemos começar alguns projetos, né? Ocupar o Grêmio para fazer algum projeto de palestra, de roda de conversa, de multiplicar os conceitos sobre bullying, porque na minha opinião o que tem que ser feito é prevenir, não é? Haver uma prevenção dos casos de bullying, porque depois que ele acontece fica ruim para todo mundo. Fica ruim para o agredido, principalmente, fica ruim para quem está agredindo, porque ele vai ser advertido, os pais vão ser chamados e vai ser uma consequência desastrosa. E para a escola também, porque fica com a vizinhança fica sabendo, né? Os casos se espalham. E essa escola tem bullying, essa escola tem violência. Fica chato para todo mundo. E você acha que tem alguma forma do bullying ser evitado? Eu acredito que tem que esclarecer sobre lei, né? A lei antirracismo, a lei da injúria, a lei das ofensas. Tem que espalhar essas leis pelas escolas. Já temos câmeras que coíbem um pouco esses acontecimentos, né? Não havia antes, então agora estamos todos monitorados o que estamos fazendo. Eu acho que isso ajuda a diminuir, sim. E lógico, tem que conscientizar pelo respeito. O que é o respeito? É amor. Você gosta daquela pessoa, você não precisa gostar, mas tem que respeitar. Independente da cor do cabelo, da sexualidade, ou do tamanho dela, ou do peso, ou da religião. Obrigação, né? Tem que respeitar. E como você acha que antigamente era mais fácil, era melhor dar aula em si?
Você fala antes de se tornar PEI ou antes da internet ou antes do quê? Antes da internet. Antes da internet era pior, né? Pior? Eu acho, porque a internet facilitou muito a vida dos professores e dos alunos também na questão da informação, né? Agora a gente não precisa mais passar a informação, precisa? A informação está no celular, está nos aplicativos, está no Google. Agora o que a gente trabalha é habilidade. O que fazer com essa informação? Como utilizar os dados que eu pego no Google. Eu vou trabalhar uma produção de texto, uma interpretação de texto, vou trabalhar uma tabela matemática, eu já posso ir direto para a habilidade, não preciso ficar passando informação. Cidinha, você acha que o desempenho dos alunos caiu depois da nova tecnologia chegando na escola? Pode ser que alguns alunos tenham se perdido aí no uso do celular, né? Tenham se distraído demais com memes, com leituras vazias, rasas, e não consigam se aprofundar numa leitura mais aprofundada. Nesse caso, as notas caem mesmo. Mas eu não acho que os alunos estão piores, não. Eu vejo evolução nos alunos. Eles conversam sobre vários assuntos. Eles têm muito mais informação política, muito mais informação sobre a cidade onde eles moram, sobre o país onde eles vivem e até informação simultânea internacional. Como é que isso pode piorar a vida de um aluno? Uhum. Claro que melhora. Sim. Eles se tornam melhores. É que tem muitos pais aí, né, que tem dúvidas sobre isso. Se a tecnologia piora as notas dos alunos? Se piora ele em ensino de desempenho. Tipo, a falta de concentração. Não sei. Aí pode ser que seja um caso esporádico, mas não é a regra, não. É uma exceção. Pode ser que às vezes até precise entrar com uma intervenção, né? Um psicólogo, por causa do vício do celular. Mas eu acho que o aluno que gostava de estudar antes, gosta de estudar hoje. Claro, tem aluno que não gosta mesmo de estudar, né? Que não nasceu para estudar. Eu tinha uma diretora que falava, tem espaço para carpidores e para doutores. Eu achava engraçado ela falar isso. Mas se a gente for pensar bem, quem não quer estudar vai ser carpidor ou vai ser operário. E quem quer estudar vai ser doutor. Uhum. Precisamos dos dois? Precisamos. Mas eu gostaria que todos estudassem, né? Que todos os matriculados gostassem de estudar. É melhor pra gente mesmo, né? E eu queria perguntar pra você se teve alguma mudança, se os alunos pioraram depois da pandemia ou se eles até melhoraram, né? Não, pioraram, lógico. Tem 2 anos aí de defasagem que a aula online não supriu, né, essa defasagem, porque o professor tem um jeito de explicar pessoalmente e pelo computador, pelas aulas online, talvez não tenha chegado até muitos alunos. Tem sim, muito na matemática e na leitura, muita defasagem. Até na parte artística, como eu tenho agora observado, para recortar, colar, desenhar, pintar, 2 anos aí de defasagem. Você já teve algum desentendimento com algum aluno grave? Ou com pais, ou alguma coisa assim? Sim, que eu tenha que ter feito um BO, por exemplo, um boletim de ocorrência? Não, pode ser. Nunca tive. Mas já precisei tirar aluno da sala para conversar, já precisei fazer bastante ocorrência, já precisei chamar responsáveis para conversar por causa de comportamento. E você já teve algum aluno seu expulso? Eu sempre fiz parte de conselho de escola, né? Então eu sempre participei dessas reuniões onde se antigamente expulsava, entre aspas, o aluno. Não era expulso da rede escolar, ele só era transferido para outra escola.
Mas já participei de várias reuniões antigamente. Hoje em dia é muito raro. Nos últimos 5 anos não sei de caso nenhum. O que foi a educação na sua vida, no sentido de experiência? Tudo, né? Porque eu me formei com 21 anos, comecei a dar aula com 20, comecei com a carga já completa, depois fui para uma escola particular, chegou uma hora que eu estava dando 54 aulas por semana, com 25 anos de idade, então era muito trabalho. Depois eu me efetivei, passei num concurso, e aí a minha vida melhorou bastante. Eu vim para Sorocaba, trabalhar perto da minha casa, trabalhava menos, mas trabalhei direto 29 anos e me aposentei. Então tudo que eu conquistei foi trabalhando na área da educação. Tudo que eu falo assim, as coisas materiais, né, a minha formação como pessoa, foi muito tempo dentro de escola. Só nessa escola? Não, já trabalhei em 5 ou 6, 7 escolas em Sorocaba. Mas sempre na educação, sempre na sala de aula. Eu queria te perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida. Se as escolas particulares e a pública tem muita diferença de aula, assim, se tem muita diferença, como é que eu posso dizer? No conteúdo? Isso. As escolas particulares, geralmente, elas têm um método próprio, né? Elas contratam uma empresa que fornece para elas o livro que elas vão utilizar e o método que elas vão utilizar. A escola pública também faz isso. Nos últimos anos, tem utilizado um método, né? Do aprender sempre, do currículo em ação, não é? A escola particular geralmente utiliza um livro didático ou um apostilamento de conteúdo. Eu acredito que ali o conteúdo é mais explorado, né? Na escola particular tem mais atividades curriculares e extracurriculares também. Nessa parte eu concordo que a escola particular ela é mais conteudista. E a escola pública insiste mais em quê? Metodologia. Em português e matemática, não é? Mas muito também em socioemocional, não é? No socioemocional do aluno. E na escola particular não tem tanto isso. O socioemocional não é tão explorado do que na escola pública. É mais conteúdo, lição, conteúdo, atividade, nota. Porque os pais, quando colocam um aluno na escola particular, o que eles querem? Um bom desempenho. Um bom desempenho na onde? No Enem, no vestibular. Na vida, né? Principalmente no Enem, né? Você esperava voltar a dar aulas após quase ter se aposentado? Eu me aposentei mesmo em 2019 e eu não parei. Eu não voltei porque eu não parei, né? A minha aposentadoria saiu em 12 de junho... E eu, em agosto, já estava na sala de aula de novo. Mas não aqui nessa escola. Me aposentei aqui e fui trabalhar numa escola lá do outro lado da cidade, chamada Bierenbach. Então, não parei. Eu não senti a aposentadoria ainda. E você sempre gostou de dar aula aqui no Elza? Porque eu vi que você já deu aulas em outras escolas. Dei aula em outras escolas, mas eu voltei no Elza porque eu vi que tinha vaga, né? Havia a possibilidade de eu voltar aqui. E pela clientela que eu já conheço, pela direção que eu já conheço, a Maria Lúcia, o Guto. Então, eu gostei muito de trabalhar em outras escolas. Mas aqui eu me sinto como uma família mesmo. Você se sente melhor aqui? Me sinto melhor. Que bom. Então foi isso, né? Acabou as perguntas. Muito obrigado por ter respondido a gente. De nada. Obrigado pela colaboração. Eu que agradeço. E que você continue dando aula, né? Você gosta, né, de dar aula? Sim, agora temos um concurso, né, na educação que eu pretendo prestar e que vocês também possam um dia pensar na profissão de professor,
Porque não é todo jovem que gosta, né? Que pensa Porque em ser professor. pensa que está sendo desvalorizado, né? Em questão de salário, não acho tão desvalorizado em relação a quem, por exemplo, um advogado que vai trabalhar ou um... Claro, né? Vamos comparar com medicina, né? Que A tem maioria dos jovens, eles pensam assim hoje em salário. não por salário. amor. Se não pagar 5 mil de entrada, não vale. Mas foi isso. Muito obrigado pela colaboração, Cidinha. A gente, se a gente puder depois, a gente faz mais um, se você quiser. A gente... Sempre que vocês quiserem, pode procurar. Tá bom. Obrigado, tá, Cidinha? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.